Então vamos repetir a leitura junto aqui. Gênesis, capítulo 6, versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E a betumarás por dentro e por fora com betume. Senhor, em nome de Jesus, eu venho pedir aqui ao Teu Santo Espírito que nós temos plena convicção que se faz presente nesse lugar, que se faz presente em cada lar conectado a essa live, a essa palavra, que em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Abre, Senhor, o nosso coração para receber a Tua palavra. Usa-me, Deus, como flecha tirada da Tua aljava e lança-me em direção à necessidade de cada filho, de cada filha, e fala para a honra e glória do Teu nome, sobre tudo aquilo que as pessoas precisam, muito mais do que aquilo que elas simplesmente querem ouvir. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, vai passar. O texto que eu li para vocês agora, ele é um versículo, né? É um texto dentro do contexto do dilúvio, quando Deus decidiu mandar um dilúvio sobre a terra. Gênesis capítulo 6. Eu queria extrair poucas, mais preciosas lições dessa passagem. Poucas, mas preciosas lições dessa passagem. A arca foi algo que chegou como uma surpresa para Noé. Deus, ele é especialista em nos surpreender. E aqui eu já libero uma palavra profética. Estamos na quinta profética. Deus vai surpreender você. Deus vai surpreender você. Você vai se surpreender com a capacidade que Deus te dará para realizar grandes obras. Quem sabe você não está acostumado a realizar grandes obras. Quem sabe você, para falar a verdade, nunca realizou aparentemente uma grande obra. Mas Deus está mandando eu te dizer, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Hoje à noite, de Deus capacitar o seu povo para realizar grandes obras. Grandes obras. É o que Deus vai permitir que nós possamos realizar em nome de Jesus. Então aqui, o texto que eu li foi o seguinte: Deus dando uma instrução para Noé. Faze para ti uma arca. Essa foi a instrução. O contexto geral da história. Deus olha para a terra, tá? Isso você vai acompanhar desde o começo do capítulo 6. Eu vou te contar para não ficar enfadonho, para não ter que ficar lendo um monte de versículo. Deus olha para a terra e Deus não gosta do que vê. A Bíblia vai dizer que Deus se arrepende da criação. Então Deus toma uma decisão. Eu vou enviar um dilúvio e eu vou acabar. Eu vou encerrar com tudo. Eu vou acabar com todo ser vivente, eu vou acabar com todo réptil, com todo animal. Eu vou acabar com toda a criação. Só que a Bíblia diz também que Deus achou graça em Noé. E a Bíblia diz que Noé gerou 3 filhos. Você sabia que uma das coisas que faz com que a gente ache graça diante de Deus, ou que Deus ache graça em nós, é nós gerarmos? Nós gerarmos frutos. Então, Deus olha para Noé, Deus enxerga algo positivo, Deus enxerga algo puro em Noé, e Deus decide salvar Noé. Só que a salvação de Noé fez com que não apenas Noé, mas Noé e toda a sua casa fosse salva. Aqui vai outra palavra profética. Gente, aqui ainda profética. Através da tua vida, tu
e toda a tua casa serão salvos. Tu e tua casa serão salvos. A tua casa será salva. Essa é a palavra, uma das palavras proféticas que eu quero liberar sobre a tua vida hoje. Mas olha como Deus é perfeito. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Deus olha para a terra, não gosta do que vê, decide acabar com tudo, mas dentro daquilo que ele não gosta, ele enxerga algo que ele gosta. Dentro daquilo que não lhe satisfaz, ele olha algo que está lhe satisfazendo. Ou seja, nós podemos andar na contramão de Deus. Enquanto todos estão desagradando a Deus, nós temos a condição de agradar a Deus enquanto todos desagradam. Enquanto todos desobedecem, nós temos a condição de agradar a Deus ou de obedecer a Deus enquanto todos desobedecem. Essa é uma escolha nossa, é uma escolha minha, é uma escolha sua, e que nós possamos nesse dia, nessa noite, nessa hora, fazer a escolha certa, agradar a Deus, obedecer a Deus. E aí Deus simplesmente olha para Noé, e aqui eu começo a mensagem. Deus olha para Noé e ele dá para Noé basicamente 4 coisas. Deus dá para Noé uma informação, Deus dá para Noé uma direção, Deus dá para Noé uma instrução e Deus dá para Noé uma recompensa. Essas são as 4 coisas que Deus dá para Noé, para que Noé seja um conquistador. 4 coisas para você se tornar um conquistador. 4 coisas. Deus vai te dar uma informação, Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar uma instrução e Deus vai te dar uma recompensa. E aí tem a 5ª coisa que eu vou deixar para o final. São 5 coisas que Deus vai te dar hoje em nome de Jesus. Sim, eu vou anunciar 4 durante a mensagem. No finalzinho da mensagem, a quinta coisa que Deus vai dar vai ser uma reação que Deus vai ter através de uma ação que Noé teve. Então vamos para o texto que o Espírito Santo propôs ao nosso coração. Então disse Deus a Noé, versículo 13 do capítulo 6, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados de comprimento, ou seja, quase 150 metros de comprimento. De 300 côvados de comprimento. De 50 côvados de largura. 30 côvados de altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima, ou porás em cima essa janela. E a porta da arca porás do lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Piso, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Andares, baixo, segundo e terceiro. 3 pavimentos. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo
Aleluia. Mas contigo. Eu vou repetir isso aqui porque é profético, eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos entrarão contigo. O que ele está dizendo? A promessa que eu fiz sobre ti vai se estender sobre toda a tua família. A promessa que Deus fez para você vai alcançar toda a tua família. Vai alcançar teu pai, vai alcançar tua mãe, vai alcançar teu irmão, vai alcançar teu tio, vai alcançar teus avós, vai alcançar teus primos, vai alcançar, meu irmão, vai alcançar toda a tua família, vai alcançar marido, vai alcançar esposa, vai alcançar, meu irmão, o que Deus promete, o que Deus tem para fazer na tua vida. Talvez você esteja dizendo aí, pastor, mas eu moro com meus pais, eu ainda não constituí família. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você jovem, você moço, você moça, você homem, você mulher, Deus está providenciando. Deus está providenciando uma família para você. No tempo certo vai acontecer. E você deve estar pensando consigo mesmo agora, mas a família que eu sonhei, a família que eu projetei no meu coração, é impossível. É impossível. Eu tenho algo para liberar sobre a tua vida. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus que faz o impossível acontecer na face da terra. Então, só abre os braços e recebe o que Deus tem para te dar. Recebe o que Deus tem para a tua casa. Recebe o que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos lá? Olha o que a Bíblia diz no versículo 13. Primeira coisa que um conquistador precisa ter. Não abra mão, você que é conquistador. Você que será um conquistador para a glória de Deus. Não abra mão de uma informação. Pastor, onde eu encontro uma informação segura? Aqui, ó. Na palavra de Deus. Na Bíblia. Aqui está a informação que você precisa. Aqui tem a informação que eu preciso, a informação que você precisa, a informação que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família precisa. Aqui está o que a gente precisa. Então, onde está essa informação, pastor? Onde está isso? Versículo 13. Olha a informação que Deus deu para Noé se transformar num conquistador. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Deus está dizendo para Noé: Noé, eu vou acabar com tudo. Noé, eu vou encerrar com tudo. Deus está dando uma informação privilegiada para Noé. Deus está falando só com Noé. Por quê? Porque Deus viu graça em Noé. Deus achou graça em Noé. Eu quero profetizar que Deus vai te dar informações privilegiadas. Informações essas que trarão salvação para você e salvação para sua casa. Informações essas que trarão provisão para você e provisão para sua casa. Remanto que mandar abaixê de calamassuri cantoré mandé que alabaxê. Oh, doce presença. Deus é Deus de dar informação privilegiada para os seus servos. Meu irmão, sinta-se privilegiado se Deus te acordar na madrugada para te dar uma informação privilegiada. Sinta-se um privilegiado se agora você está recebendo uma informação. Essa mensagem é uma informação privilegiada de Deus para a tua vida. Essa mensagem é uma informação privilegiada de Deus para a sua vida. Só sobe essa palhetinha para mim, por favor. Pode ir lá mesmo lá. Essa mensagem é uma informação de Deus privilegiada para a minha vida e para a tua vida. Versículo 13 do capítulo 6. Versículo 13 do capítulo 6. Então Deus disse a Noé:
Deus não falou com a família de Noé. Deus falou com Noé. E através da informação que Deus deu para Noé, a família de Noé se salvou. Meu irmão, não abra mão de uma informação. Agora a pergunta é, onde você tem buscado essa informação? Onde você tem procurado essa informação? Em Deus? Nos homens? No natural? No sobrenatural? Você tem buscado essa informação nos livros de autoajuda ou no livro que traz a ajuda do alto? Você tem buscado essa informação nos meios de comunicação, nas emissoras de TV? Onde você tem buscado essa informação? Eu vou te dizer algo. A única informação que tem o poder restaurador, transformador e salvador é a informação da cruz. É a informação que está na palavra de Deus. É a informação que Deus tem para a tua vida. Olha o que Deus está dizendo para Noé. Noé, eu vou acabar com tudo, mas eu vou poupar você. Deixa eu te dizer um negócio. A gente pode estar vivendo um caos, mas Deus manda eu te dizer que Ele vai poupar você. Muitas pessoas estão perecendo, mas Deus vai poupar você. Muitas casas estão ruindo, Deus vai poupar a tua casa. Muitas pessoas estão tendo seus sonhos frustrados, Deus vai realizar os teus sonhos. Muitas pessoas estão tendo portas fechadas, Deus vai abrir porta para você. Não é porque todo mundo vai perecer que você vai perecer também. Não é porque todo mundo vai cair que você vai cair também. Não é porque todo mundo vai se perder que você vai se perder também. Não é porque todo mundo vai desagradar a Deus que você vai desagradar a Deus também. Tem uma informação privilegiada de Deus para você hoje. Tem uma informação privilegiada do céu para a tua vida hoje. E essa informação privilegiada chama-se Palavra de Deus. Agora, do que adianta nós termos uma informação e não termos uma direção? Porque muita gente tem informação, mas não sabe o que fazer com ela. Não sabe o que fazer com ela. Imagina, você tem uma informação de que no quintal da sua casa, no subsolo, tem petróleo. Meu Deus, tem riqueza no quintal da minha casa. Você tem uma informação preciosa, mas aí você precisa de uma direção. Qual é a direção? O que fazer? O que fazer com essa informação? O que você está fazendo com a informação que você está recebendo? E aí vem o versículo 14. E o que diz o versículo 14? Se no versículo 13 Deus traz uma informação, no versículo 14 Deus traz uma direção. E qual a direção de Deus para Noé? Faze para ti uma arca. E aí Deus vai dar a direção completa. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Eu paro no versículo 14 e quero fazer pelo menos 2 ou 3 aplicações para a tua vida prática, para a tua vida cotidiana. O que nós fazemos com uma direção de Deus? O que eu faço com uma informação sem uma direção? Nada. Nada. Mas quando a informação vem aliada, e ouça o que eu vou dizer, toda informação de Deus precede uma direção de Deus. Deus não dá informação sem uma direção logo em seguida. Então, se você tem uma informação de Deus, fique atento que está vindo direção de Deus para a tua vida também. Se você tem uma informação de Deus, está vindo direção de Deus. Pastor, eu sei que a informação está na palavra. E a direção de Deus está onde? Na mesma palavra.
Tudo que eu preciso está aqui. Informação e direção. Palavra de Deus. Palavra do Eterno. Para a minha vida, para a tua vida. Falei que ia aplicar algumas coisas do versículo 14. Segura essa daí. Se você é daqueles que gostam de anotar, pega papel e caneta e anota isso aqui que eu vou compartilhar com você. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Primeiro, Noé não tinha obrigação nenhuma de saber o que era arca. No máximo, conjecturando o texto, Noé tinha para ele que uma arca fosse uma espécie de baú, uma espécie de compartimento pequeno, médio, grande, devido às proporções da época, para se colocar algum utensílio, para se conservar algum alimento, para se levar quando se fosse mudar o lugar onde se estava morando. Muitos nessa época eram nômades. Talvez Noé pudesse entender que a arca fosse isso. Como que Noé ia entender que a arca que Deus estava dizendo era um navio? Era um objeto flutuante na água. Moisés não sabia o que era isso. E Deus vem com uma direção. E aqui eu vou fazer algumas aplicações dentro dessa direção que Deus deu. Faze para ti uma arca. Uma arca da madeira de gofer. Deixa eu te dizer um negócio. Essa madeira, ela não nasceu da noite para o dia. Primeiro, não se constrói navio, não se constrói uma arca dessa proporção, 150 metros, né? 300 côvados, 50 côvados, 30 côvados. Não se tinha, não se faz nada nessa proporção com madeira pequena, com madeira nova. Para se fazer para se edificar, para se construir algo desse porte, é preciso fazer com árvores grandes, com árvores antigas, ou seja, essa madeira de gofer era conhecida de Noé. Porque Deus deu a instrução, faz da madeira de gofer. Deus não disse para ele onde encontrar a madeira. Deus não disse para ele como encontrar a madeira. Deus simplesmente disse qual era a madeira que ele queria. Porque Deus sabia que Noé tinha a informação necessária. Qual era a informação necessária? Eu sei onde tem essa madeira. Deus sabia que Noé sabia onde a madeira estava. Só que, na visão de Noé, era uma árvore plantada. Na visão de Noé, era uma madeira. Na visão de Noé, era um bosque repleto de árvores. Na visão de Deus, era a arca do livramento. Na visão de Deus, era a salvação para aquela família. Talvez você esteja enxergando e não esteja valorizando o que os teus olhos estão vendo. Mas na visão de Deus, o que você não valoriza é exatamente a salvação que Deus tem, talvez, para você e para sua casa. O que você não esteja valorizando é a felicidade futura que Deus já preparou para você. Gente, os grandes feitos de Deus estão nas coisas simples. Porque quem complica as coisas somos nós. Deus simplifica. Nós complicamos a vida. Nós complicamos as coisas. O homem é capaz de complicar a Bíblia, enquanto Deus tem o interesse de simplificar a Bíblia. Jesus, sendo profundo, falava raso. Parafraseando o pastor Gesiel Nunes Gomes. E o homem hoje é raso e quer falar profundo. Deixa eu te dizer um negócio. A arca já estava lá. Só que Noé não conseguia ver. Porque nós não vemos como Deus vê. Noé olhava um bosque cheio de madeira de gofer. Ou de gofer. Noé olhava um bosque cheio de árvores. Deus olhava uma arca
com uma família dentro. Deus olhava uma arca cheia de animais. Deus olhava o mundo sendo reconstruído. Deus olhava o mundo sendo reciclado. Deus olhava o mundo sendo resetado. Deus olhava o mundo recomeçando. Talvez você esteja olhando em volta e não veja solução para nada. Eu só vejo árvore. Isso para mim é uma árvore, e árvore para mim é coisa simples. Para Deus, o que é simples para você é o suficiente para Deus operar um milagre na sua vida. O que é simples para você é o suficiente para Deus operar um grande livramento na sua casa. Pode ser simples para mim, que sou simplório, que tenho a mente limitada. Mas Deus, ele é ilimitado. É simples para mim, que sou finito. Mas é o suficiente para um Deus infinito completar a boa obra que ele iniciou. A Bíblia diz: aquele que iniciou a obra é fiel para terminar. Ele sente vontade de acabar com tudo, mas ele volta atrás e espera aí. Tem alguém que está andando na contramão. Deus pode ter emitido um decreto para toda a humanidade, mas por causa de um, Deus pode salvar toda uma casa. Deus pode fazer a humanidade recomeçar de novo. Eu tenho certeza que depois de tudo isso que nós estamos passando, nós não voltaremos os mesmos. Deus está reiniciando, Deus está resetando a terra, Deus está resetando a humanidade. É como se Deus estivesse reconfigurando o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Deus está fazendo com que a gente volte a dar valor a pessoas e não a coisas. Deus está fazendo com que pessoas sejam mais importantes do que coisas. Deus está fazendo com que pessoas deixem de coisificar pessoas. E agora deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida aqui. A Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas vivas. Se a Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas, deixa eu abrir uma linha de aplicação aqui. Uma linha de conjectura. Imagina que eu sou uma árvore de gofer ou de gofer. Imagina que você é uma árvore dessa madeira de gofer. Eu te faço uma pergunta. Noé usou todas as árvores para construir a arca? Não. Noé esgotou todas as árvores dessa madeira de gofer ou de gofer? Não. Ele usou as árvores que estavam disponíveis para serem usadas. Ele usou as árvores que estavam prontas para serem usadas. As árvores que foram suficientes para que a direção, para que a informação seguida da direção de Deus fosse realizada. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Se nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros, e a Bíblia não diz que tipo de árvore somos nós, só diz que somos como árvores. Eu quero abrir uma linha de conjectura, uma linha de aplicação para a tua vida. Vamos nos colocar como uma árvore dessa madeira aqui. E aí eu te pergunto, as árvores que foram usadas por Noé na confecção da arca, o que aconteceu com elas? As árvores que foram usadas na construção da arca, qual foi o fim delas? Elas foram usadas para um propósito de salvação, para um propósito de livramento, para um propósito maior. Essas árvores deslizaram, navegaram sobre o dilúvio, suportaram todo o dilúvio. As outras, que não fizeram parte do propósito, que não fizeram parte do plano, que não estavam ligadas à arca, pereceram no dilúvio. A palavra que eu quero liberar sobre a tua vida é essa. Ou você se enquadra, ou você se encaixa, ou você entra, ou você participa
do plano, da direção, do propósito de Deus, ou você vai enfrentar o dilúvio da pior forma possível. Existem duas maneiras de enfrentar o dilúvio: dentro do propósito ou fora do propósito, dentro da direção ou fora da direção. Onde você vai se colocar? Eu quero ser uma árvore, ainda que plantada junto a ribeiros, mas eu quero ser uma árvore que está dentro do propósito de Deus, que está dentro da direção de Deus. A Bíblia diz que a árvore fora do propósito, árvore que não dá fruto, vamos aplicar assim: a árvore fora do propósito, ela é cortada e lançada no fogo. Que você não precise ser cortado e nem lançado no fogo. Pelo contrário, no máximo, que Deus possa nos podar para que a gente cresça com mais saúde. Que Deus possa nos corrigir, que Deus possa nos exortar. Que nós, no máximo, tenhamos os nossos ramos podados de vez em quando, para a gente não se achar maior do que a gente é de verdade. Para a gente ter consciência de que aquele que começou a boa obra, é Ele quem vai completá-la, e não nós. A outra aplicação que eu tenho para te falar, também vou tentar ser breve, é que Deus diz assim: e abetumarás por dentro e por fora. Quer ser um conquistador? Quer fazer parte do plano de Deus? Quer fazer parte do propósito de Deus? Quer receber livramento da parte de Deus? Meu irmão, tenha a mesma essência dentro e fora. Não adianta ser revestido só por fora e estar cheio de brecha por dentro. Assim como não adianta estar revestido por dentro e estar cheio de brecha por lado de fora. Nós precisamos ser revestidos por dentro e por fora. Na Bíblia, Deus manda que sejam confeccionadas 2 arcas. Uma para carregar uma família, para carregar os animais que povoariam a terra depois do dilúvio. A outra para carregar a sua presença. Ambas, Deus manda revestir por dentro e por fora. Por dentro e por fora. A arca de Noé, vamos dizer assim, Deus manda betumar por dentro e por fora. A arca da aliança, Deus manda revestir de ouro por dentro e por fora. Meu irmão, se você é simples como o betume, seja simples por dentro, mas também seja simples por fora. Seja você mesmo. Você pode ser ornamentado como ouro, seja por dentro. Seja valioso por dentro, mas também seja valioso por fora. Seja você mesmo. Seja transparente, para que as pessoas possam ler você e não se enganem com você. A Bíblia diz que certa vez uma mãe, querendo proteger um filho, ela faz um cesto, uma pequena arca, e coloca essa criança de 3 meses de nascido. A Bíblia diz que essa arca, ou melhor, esse cesto, ela betuma por dentro e por fora. Foi isso que impediu que Moisés perecesse. Foi porque esse cestinho estava betumado por dentro e por fora, que a filha de Faraó teve a oportunidade de escutar o choro daquela criança, que fez com que aquela criança não perecesse, que fez com que aquela criança ficasse segura dentro daquele cesto que parecia inseguro, mas quando a nossa essência interior ela é coerente com o nosso exterior, nós estamos guardados em Deus. Nós estamos guardados em Deus. O que adianta ter o Espírito Santo dentro e não externá-lo para as pessoas? O que adianta aparentemente ter o Espírito Santo por fora, mas estar completamente oco por dentro? Diz aí para mim. O que adianta? Meu irmão, quer ser revestido? Seja revestido por dentro e seja revestido por fora. Porque senão a água vai entrar na tua arca. A água vai entrar, o dilúvio vai entrar. E Deus disse para Noé: eu vou salvar você e vou salvar a sua casa. O que Deus está dizendo é o seguinte: você vai andar pelo dilúvio,
mas o dilúvio não vai andar por você. Você vai andar pelo dilúvio, mas o dilúvio não vai andar por você. Você vai trafegar pelo dilúvio, mas o dilúvio não vai trafegar em você. Você vai andar por cima do dilúvio, mas o dilúvio não vai estar por cima de você. Você vai andar por cima da dificuldade, mas a dificuldade não vai estar por cima de você. Você vai estar por cima da crise, mas a crise não vai estar por cima de você. É isso que Deus está querendo dizer para a tua vida, para a tua casa, para o teu coração. É isso que Deus está falando conosco hoje. Direção, informação e direção. Só que do que adianta uma direção? Ou melhor, do que adianta, olha a sequência que o Espírito Santo está trazendo esse texto para nós. Do que adianta uma informação se não vier seguida de uma direção? E aí eu uso a mesma aplicabilidade. Do que adianta uma direção sem uma instrução? É como se Deus dissesse para você, vai. Você diz, tá, eu vou. Mas eu vou fazer o que lá? Eu vou para onde? Deus fala para Abraão assim, ó, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está dizendo para ele sair aparentemente às cegas, mas está fazendo uma promessa. Eu vou te mostrar o que tu tem que fazer. Você tem que obedecer. E aqui eu entro num tópico importantíssimo. Informação, direção e instrução. Instrução. Capítulo 6, versículo 15 e versículo 16. Olha o que diz a Bíblia. E desta maneira a farás. Aí começa a instrução. Deus deu a direção, você vai fazer a arca. Agora eu vou te ensinar a fazer a arca. A direção é, eu quero que você construa uma arca. A instrução é, eu vou te ensinar a construir uma arca. A direção de Deus para nós é, a informação de Deus para nós é, Jesus vai voltar. Essa é a informação. Jesus vai voltar. A direção é, eu quero que vocês sejam salvos. A instrução é, eu vou dar para vocês um mapa de como se salvar. Não que nós tenhamos o poder de salvarmos a nós mesmos, mas Deus vai dizer para a gente o que a gente precisa fazer para receber essa salvação. Ah, pastor, é de graça, é favor imerecido. Jesus já pagou o preço na cruz. Eu já estou salvo. Já? Já? Então, vive uma vida de iniquidade. Vive uma vida de pecado. Vive. De repente, um raio vai cruzar o céu de uma ponta a outra. Os mortos ressuscitarão. As crianças sumirão. Os santos sumirão. Aqueles que ficarem vão olhar uns para os outros e vão dizer, mas o que aconteceu? Jesus voltou, meu irmão. E vai ter o dia do juízo. E muitos que acham que estão salvos, mas não estão. Vão dizer, Senhor, preguei em teu nome. Ele vai dizer, não te conheço. Operei milagres em teu nome, não te conheço. Prodígios e maravilhas, também não te conheço. Não temos intimidade. Então, meu irmão, receba a informação, receba a direção e não abra mão da instrução. Instrução. O que é instrução? É como fazer. Como fazer. Informação, o que vai acontecer. Direção, o que Deus quer que nós façamos. Instrução, como Ele quer que nós façamos. Como Ele quer que nós façamos. E aí, Deus começa, eu vou ler e vou fazer uma aplicação aqui para você. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora. Aí essa é a direção. A instrução. Desta maneira a farás. Começa a instrução exatamente aqui. Desta maneira a farás. Desta maneira. Escuta como Deus quer que faça.
de 300 côvados de comprimento, de 50 côvados a sua largura, 30 côvados a sua altura. Farás na arca a janela, e de um côvado abrirás em cima. Acabarás essa janela em cima. A porta você vai pôr do lado, e far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Instrução. Como eu devo fazer? Aí dentro da instrução vem algo primordial. Vem algo que vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. O que é, pastor? Obediência. Não adianta receber uma instrução e não executar a instrução. Da mesma forma que uma informação vem antes de uma direção e uma direção vem antes de uma instrução, a instrução precisa vir antes da obediência. Ou melhor, a obediência, a execução, precisa vir depois da instrução. Não adianta você ser instruído e não executar o que Deus te instruiu para fazer. Não adianta Deus me dar uma mensagem e eu não pregar essa mensagem. Não adianta Deus me revelar um texto e eu não compartilhar esse texto. Não adianta Deus me dar um projeto e eu não colocar esse projeto em prática. Não adianta Deus desenhar uma planta. O arquiteto do universo, não adianta o arquiteto do universo me dar uma planta pronta se eu não executar o que está naquele projeto, naquela planta. E aí vem a palavra profética. Meu irmão, nem tudo que Deus diz eu preciso entender, mas tudo que Ele fala eu preciso obedecer. Nem tudo que Deus me diz eu preciso entender, mas tudo que Ele me fala eu tenho que obedecer. Eu não preciso entender tudo. Tem coisas que eu não vou entender agora, tem coisas que eu só vou entender depois. Mas eu só vou conseguir entender depois se eu obedecer agora. Eu só vou conseguir entender depois se eu obedecer agora. Se eu colocar em prática as instruções que a palavra me dá. Se eu colocar em prática, não adianta conhecer 100% da Bíblia e não usar nem 1% dela. Vale mais você conhecer 5% e usar os 5% do que conhecer 100% e não usar nada. Não é o que eu sei que faz a diferença. É o que eu coloco em prática daquilo que eu sei que vai fazer a diferença. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Informação, direção, instrução, obediência. Meu irmão, eu tenho um pastor. Meu pastor talvez esteja me ouvindo agora. Nem tudo que meu pastor me fala eu entendo. Eu tenho um Deus. Eu disse que talvez meu pastor esteja me ouvindo, mas eu tenho certeza que o meu Deus agora ele está me ouvindo. Eu tenho um pastor, uma cobertura espiritual sobre a minha vida, e o meu pastor me dá informações, o meu pastor me dá direções, e o meu pastor me dá instruções. E cabe a mim colocar em prática as instruções que o meu pastor me dá. E nem toda, isso aqui eu vou abrir para vocês, nem toda instrução que o pastor Valber me dá, eu entendo. Mas eu obedeço. Antes do pastor Valber, meu saudoso pastor Josué Gomes era a minha cobertura espiritual, era o meu. Agora vamos trazer para um nível maior, vamos trazer um negocinho mais hard. Vamos falar de Deus. Do que adianta? Do que adianta Deus te dar informação, do que adianta Deus te dar direção, do que adianta Deus te dar instrução e você não colocar em prática, meu irmão? Deixa eu te dizer um negócio. Esse livro, ele precisa ser lido, crido e obedecido.
Eu preciso ler, crer e obedecer. Porque neste livro há informação, direção e instrução para a minha vida. Mas eu preciso colocar em prática o que está nesse livro. Eu preciso colocar em prática o que está nesse livro. E ainda dentro, você não precisa entender tudo, mas você precisa obedecer tudo que Deus te disser. Às vezes, nós lemos textos da palavra e nós não entendemos. Eu mesmo, quantas vezes passo dias lendo um texto, lendo um versículo, lendo um capítulo. Deus, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. Mas é porque tem texto que não é para a gente entender. Tem texto que primeiro a gente obedece e depois entende. O problema é que tem gente querendo entender para depois obedecer. E às vezes, Deus quer que a gente primeiro obedeça para depois entender. Para que depois entenda. Eu obedeço e aí eu entendo. Peguei. Porque eu fiz assim, 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 olha o resultado que deu. Porque eu agi dessa maneira, dessa e dessa, eu não entendia lá atrás, mas agora eu estou entendendo. Muitas vezes, Deus vai te revelar o objetivo, o final, mas Ele vai deixar o processo correr naturalmente. E você vai entendendo passo a passo. Porque se Ele te fala tudo de uma vez, nós, pelo menos eu, não tenho a capacidade de assimilar tudo que Deus tem para a minha vida de uma vez só. Então Ele vai revelando. De nível a nível. De degrau em degrau. Informação, direção, instrução. E aí, versículo 18. Pastor, onde está o versículo que eu não entendo, mas eu tenho que obedecer? Versículo 17. Antes do 18, deixa eu ler para você rapidinho. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Moisés não sabia o que era dilúvio. Nunca havia chovido, não havia descido água do céu antes. Não tinha tido chuva. Noé não tinha como entender. Mas ele obedeceu sem entender. E se ele não obedece sem entender, o dilúvio ia descer e Noé ia perecer. O dilúvio ia descer e Noé ia perecer. O dilúvio ia descer e Noé ia perecer. Mas quem segue instrução, quem obedece instrução, quem executa instrução, não teme a dilúvio. Ele não teme o que ele não entende, porque ele sabe que mesmo sem ele entender, Deus já entendeu. Ele sabe que mesmo sem ele ter o controle, Deus está no controle. Ele sabe que mesmo que ele perca a direção, Deus não perdeu a direção. Mesmo que fuja das suas mãos, não fugiu das mãos de Deus. Não fugiu das mãos de Deus. E aí vem o versículo 18. Depois disso tudo, vem a recompensa. Tem recompensa para a tua vida hoje. Tem recompensa para a tua casa hoje. Tem recompensa para você que recebeu a informação. Gente, se há algo precioso nessa vida, chama-se informação. Agora a gente precisa seguir essa sequência. A preciosidade da informação, ela vai se dar de acordo com a direção que você tem depois. A preciosidade, a riqueza da direção vem de acordo com a instrução que você recebe depois. Aí você executa, às vezes mesmo sem entender. E aí vem a recompensa. Versículo 18 do capítulo 6. Mas contigo. Eu vou ler isso aqui de novo. Mas contigo. Olha nos meus olhos aqui. Mas contigo. Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher
e as mulheres dos teus filhos. O que Deus está dizendo para ele aqui? Eu vou salvar você e a sua família. É isso que Deus está dizendo. O contexto é esse. Não basicamente, simplesmente, Deus está falando de cônjuge e prole. Não basicamente Deus está falando de esposa e filhos. Deus está falando de família. Deus está falando de família. Noé, eu vou salvar você e a sua família. Você e a sua família. E aí, para a gente fechar, deixa eu liberar aqui uma palavra. Noé construiu a arca. 120 anos foi o tempo necessário para Noé construir a arca. Meu irmão, não importa o tempo que demorar. Não importa o tempo que passar. Não saia da direção que Deus te deu. Não abandone a instrução que Deus te deu. Pastor, está demorando. Deus está no controle. Pastor, mas eu não estou vendo o resultado. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Pastor, por que demorou 120 anos? Porque ele fez bem feito. Porque ele fez bem feito. E porque ele não era um engenheiro naval, ele era um agricultor. Mas Deus usa quem ele quer, para fazer o que ele quer, na hora que ele quer. Para o plano e para o projeto que ele quer. Demorou? Talvez tenha demorado, mas ficou bem feito. Vai fazer alguma coisa para Deus? Faça bem feito. Faça bem feito. Se Noé se apressa e faz de qualquer jeito, se Noé deixa de seguir uma instrução, ele colocaria toda a sua casa em risco. Ele colocaria toda a sua família em risco. Ele colocaria seu futuro em risco. Ele colocaria sua salvação em risco. Vai fazer para Deus? Faz bem feito. Pastor, e se demorar? Se for bem feito, se for para Deus, se o propósito for obedecer a Deus, o tempo é dele. Ele é Senhor do tempo. Pastor, mas o projeto que Deus tem para a minha vida está demorando. O que eu sonhei está demorando. O que eu pedi está demorando. Quer um conselho? Vai obedecendo. Você já recebeu uma informação. Você já sabe o que você quer. Deus já te disse, eu vou te dar lá. Eu vou te dar aquilo. Eu vou te dar aquele. Eu vou te dar aquela. Aí Deus vai te dar uma direção. É para lá que eu quero que você ande. É nele que eu quero que você persevere. É nela que eu quero que você persevere. Aí Deus vai te dar uma instrução. Agora, como você vai perseverar? Assim, assim, a palavra diz que tem que ser assim, assim. Você vai se portar dessa maneira, você vai agir assim. Você vai falar quando tiver que falar, você vai calar quando tiver que falar. Você vai esperar quando tiver que esperar. E você vai agir quando tiver que agir. Tudo de acordo com a minha palavra. Instrução, instrução, seguindo instrução. Pastor, e se demorar? Se demorar, está dentro do tempo de Deus. Não é demorado. O tempo de Deus não é demorado. Deus não se adianta nem se atrasa. O tempo é dele, o tempo certo. Tudo o que acontece no tempo de Deus, acontece no tempo certo. Se tem um tempo certo, é o tempo de Deus para a nossa vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Noé entra na arca com a sua família. Todos os animais entram na arca. A Bíblia diz que dos animais puros, 7 e 7. Ou seja, 7 casais. De cada espécie, dos puros. E um casal, 2, de cada espécie, impuros. Noé entra na arca. 7 dias se passam depois que a porta da arca é fechada. Agora imagina, Deus havia revelado para Noé, mas não havia revelado para a família de Noé. A família de Noé recebeu a informação através de Noé, não de Deus. Mas Noé recebeu através de Deus e não através da sua família. Meu irmão, se você recebeu de Deus, segura as pontas.
Se Deus mandou você esperar, espera. Se Deus mandou você continuar, continua. Se Deus mandou você parar, para. Se Deus mandou você seguir, siga. Se Deus mandou você retroceder, retroceda. Se Deus mandou você fazer, faça. Mas esteja dentro da instrução de Deus. Imagina o que Noé não deve ter ouvido. Primeiro dia, cadê a chuva? E essa loucura de arca, esse tanto de animal aqui dentro, cadê a chuva, Noé? Calma, Deus falou que vai chover no 7º dia. Segundo dia, cadê a chuva? Deus falou 7, não foi 8 nem 6. 7. 7. Meu irmão, no 7º dia, a Bíblia diz que as comportas do abismo se abriram e as janelas do céu se abriram e começou a brotar água do chão e começou a cair água do céu. Toda a terra foi inundada durante 150 dias. 40 dias choveu. As águas ficaram 150 dias enchendo a terra toda. Por causa de 40 dias de chuva, 150 dias a arca no meio do caos. Do lado de fora, morte. Do lado de dentro, vida. Do lado que não teve instrução, morte. Dentro da instrução, vida. Fora da obediência, morte. Dentro da obediência, vida. Fora da direção, morte. Dentro da direção, vida. Sem informação, morte. Com informação, vida. Olha o processo. Olha o processo. Analisa o processo. Olha o que Deus está falando aqui hoje através desse culto. Olha o que Deus está fazendo hoje através desse culto. Observa em nome de Jesus e creia em nome de Jesus. E creia em nome de Jesus. Passado o dilúvio. Os 40 dias de chuva se passaram. 150 dias depois, as águas começaram a minguar. Mais 150 dias depois, as águas começaram a baixar. Deixa eu profetizar para você. As águas estão baixando. O dilúvio já cessou. Você ainda está na arca. Calma. Você ainda está em segurança. Mas a gente precisa ter um time de Deus. A gente precisa ter discernimento. Por quê? Porque a arca é como um ventre materno. Se eu sair antes do tempo, eu corro um grande risco de morrer. Se eu passo do tempo, com certeza eu morro. É como uma larva dentro de um casulo. Se ela sai antes do tempo, ela morre larva e nunca se transforma em borboleta. Se ela sai depois do tempo, ela sai uma borboleta defeituosa e acaba morrendo porque não consegue voar. Mas se ela sai no tempo certo, ela sai uma borboleta saudável para voar e seguir o propósito que Deus tem na vida dela. Às vezes, ninguém nos ajuda, porque Deus faz questão de nos ajudar pessoalmente. Se você, por pena da larva, abrir aquele casulo, você mata a borboleta. Você impede o crescimento dela. Você impede que as asas dela fiquem fortes e ela possa voar sozinha. Às vezes, as pessoas não nos ajudam, não é porque são ruins. É porque Deus trava. É porque Deus limita. É porque Deus impede. É porque Deus quer fazer Ele mesmo por mim e por você muitas vezes. Muitas vezes. E aqui eu peço que você me acompanhe, porque as águas baixaram e a Bíblia diz, Noé lança um corvo. Noé lança a pomba a primeira vez, 7 dias se passam, ele lança a pomba a segunda vez, ela volta com um ramo de oliveira. Tudo estava destruído, mas uma oliveira estava de pé. Meu irmão, oliveira é que produz a azeitona,
A azeitona produz o azeite. Deixa eu te dizer um negócio. Não há dilúvio que derrube quem está cheio de azeite. Não há dilúvio que, meu irmão, se eu profetizo azeite sobre a tua vida, e você vai enfrentar esse dilúvio aí. Você vai enfrentar. O único ramo que a pomba achou para trazer, um ramo de oliveira, foi a que floresceu no meio do dilúvio. Foi a que continuou com as suas folhas no meio do dilúvio. No meio do dilúvio. O dilúvio matou os animais. O dilúvio matou a humanidade. Mas o dilúvio não foi capaz de matar a semente de uma oliveira. As águas do dilúvio mataram os seres vivos, mas regaram a terra para aquela oliveira nascer. Dilúvio pode ser maldição para a maioria das pessoas, mas quem está cheio de óleo, quem está debaixo de obediência, dilúvio é oportunidade de crescimento. Como assim, pastor? Dilúvio é oportunidade de prosperidade. Como assim, pastor? Crise é oportunidade para você despontar. Pastor, o senhor vai ter que explicar isso. A Bíblia vai dizer que quando as águas baixaram, a arca parou em cima do monte Ararat, um dos montes mais altos da terra. De onde ela saiu? Do chão. Antes do dilúvio, a arca estava no chão. Noé, com a sua família, estava no chão. Depois do dilúvio, ele estava lá em cima do monte. Deixa eu profetizar, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Damantoque, mandagaçô, decalabachei. Você vai sair dessa crise melhor do que você entrou. Você vai sair dessa pandemia melhor do que você entrou. Você pode ter entrado nessa crise por baixo, você vai sair por cima. E aqui eu abro o leque, eu não vou falar só de pandemia não. Você pode ter entrado nessa crise ministerial por baixo, você vai sair por cima. Você pode ter entrado nesse relacionamento por baixo, você vai sair por cima. Você pode ter entrado nesse emprego aí por baixo, você vai sair por cima. É crise. Crise é oportunidade para Deus exaltar o seu nome através dos seus filhos. Crise é oportunidade de Deus ter o seu nome glorificado naqueles que o obedecem. Daqueles que o obedecem. Crise é oportunidade de crescimento para crente. Crise e crente, palavras parecidas. Porque crise não é para matar crente, crise é para promover crente. A arca começa o dilúvio lá embaixo, mas quando o dilúvio termina, ela está em cima do monte. Tudo isso, lembra do tema da mensagem? Vai passar. Vai passar. E quando tudo passar, você vai estar por cima. Você vai estar mais forte. Você vai estar mais inteligente. Você vai ter mais discernimento espiritual. Você vai estar mais crente ainda. Você vai ter mais posse da palavra. Você vai ter mais estrutura. Você vai ter mais resistência em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ter entrado nessa situação aí que você está vivendo. Você pode estar por baixo. Mas eu vou profetizar sobre a tua vida. Deus está falando com a mulher aqui agora. Você que está me ouvindo aí, irmã. Você entrou numa situação. A situação é completamente desfavorável para você. Você está por baixo. Mas Deus manda eu te dizer. Você vai sair dessa situação por cima. Você vai sair dessa situação por cima. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus está ouvindo o teu clamor aí de onde você está agora. Deus está ouvindo o teu pensamento aí de onde você está agora. Da onde você está, Deus está ouvindo o teu coração agora. Você está olhando. Você está assistindo essa live. Você está olhando para mim aqui falando. E está dizendo, é impossível. É impossível. E Deus está mandando eu te dizer, é possível. Vai acontecer. Mas no tempo dele. Como ele quer. Do jeito que ele quer.
Porque Ele já te deu informação. Ele já te deu direção. E Ele vai te dar instrução. Para que você termine esse dilúvio em cima do monte. Em cima do monte. Em cima do monte. Vem comigo aqui rapidinho. Vamos para o capítulo 8, versículo 20. Olha o que aconteceu. A arca parou no monte. A Bíblia diz que as águas se secaram de sobre a terra. Eu estou falando isso quase um ano, mais ou menos. Foi o tempo que Moisés passou na arca. Mais ou menos um ano. Se você for fazer a contabilidade aqui do tempo, mais ou menos um ano ele passou lá dentro. As águas baixaram. Chegou o tempo de Moisés sair da arca. Porque eu disse, essa arca era como um ventre materno. Se ele saísse antes, morria afogado. Mas se ele saísse depois, ele morreria dentro da arca, com a sua família e com os animais. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3 vai dizer isso. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aprenda a respeitar o tempo de Deus para todas as coisas. Vamos aprender a nos submeter ao tempo de Deus. Versículo 20 do capítulo 8. Versículo 18. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu falei com vocês sobre informação. Deus deu alguma informação para Noé acerca de altar? Não. Eu falei com vocês sobre direção. Deus deu alguma direção para Noé acerca de altar? Não. Eu falei com vocês sobre instrução. Deus deu alguma instrução para Noé acerca de altar? Não. Mas a primeira coisa que Noé fez, quando ele saiu da arca, pastor, como Noé saiu da arca? Ele rasgou a porta. Ele arrebentou a porta por dentro e saiu. Porque a porta foi fechada por fora. Porque às vezes, para que a gente viva as promessas de Deus, é preciso fazer uma forcinha. É preciso fazer uma força interna para que a gente possa romper. No tempo de Deus, eu faço a força. Antes do tempo de Deus chegar, eu fico quietinho na minha, só trabalhando e seguindo as instruções. Mas quando o tempo de Deus chega, aí eu faço força. Aí eu rasgo a porta. Aí eu rasgo o casulo. Aí eu saio de dentro daquele lugar e vou tomar posse do que Deus me prometeu. Lembra que eu te disse que quando começou o dilúvio, Moisés, toda hora eu falo Moisés, eu estou para pregar sobre Moisés essa semana. Noé estava por baixo, no chão. Mas quando terminou o dilúvio, ele estava em cima do monte. Lembra que eu profetizei sobre a tua vida que você pode ter entrado nessa situação por baixo, mas vai sair dessa situação por cima. Moisés entra na arca. Moisés entra, ele inicia o dilúvio. Quando o dilúvio vem, quando o dilúvio começa, Moisés é dono de um pedaço de terra. Quando o dilúvio termina, Moisés é dono. Noé é dono da terra toda. Quando o dilúvio começa, Noé é dono de um pedaço de terra. Noé é dono de um pedaço de terra. Quando o dilúvio termina, Noé é dono da terra toda. Você vai sair desse dilúvio, você vai sair dessa crise mais próspero do que você entrou. Porque Deus abre porta no meio da crise, Deus abre porta no meio do dilúvio. Moisés abre a porta da arca, e quando ele abre a porta da arca, o que estava esperando ele não era um pedaço de terra, era a terra toda. Se você se antecipar,
a tomar posse do que Deus te prometeu antes do tempo determinado por Ele, você não vai desfrutar de tudo que Deus tem para você. Deus não tem uma terra pela metade, Deus tem uma terra toda para você. Deus não tem uma bênção pela metade, Deus tem uma bênção toda para você. E aqui eu encerro liberando uma outra palavra profética. Capítulo 9. Aqui eu encerro essa palavra. Deus não tem bênção pela metade. Deus não tem um pedaço de bênção para você. Deus não tem um pedaço de terra para você. Deus tem uma bênção toda para você. Deus não tem um pedaço de relacionamento para você. Deus não tem um pedaço de tempo de alguém para você. Deus tem o tempo todo de alguém para você. Mas se você se antecipar, você vai passar a vida se contentando com pedaços. Com um pedaço de terra, com um pedaço de tempo, com um pedaço de amor, com um pedaço de atenção, com um pedaço da prosperidade, com um pedaço daquilo, com um pedaço disso. Mas se você esperar o tempo de Deus e agir na hora certa, ou esperar Deus agir, você vai possuir tudo que Deus te prometeu. Tudo que Deus te prometeu. E sabe qual foi a primeira ação de Moisés? Construir um altar. Deus não mandou, mas ele fez. Deus não informou, mas ele fez. Porque nem tudo que eu faço para Deus, Deus precisa me pedir. Nem tudo que eu faço para Deus, Deus precisa me direcionar. Nem tudo que eu faço para Deus, Deus precisa me instruir. Nem toda oferta que eu dou, Deus diz para mim, entrega tanto. Nem todo sacrifício que eu faço, Deus me pede. Eu simplesmente faço. Não é toda vez que o Espírito Santo vai dizer para você, coloca X valor aí. Passa o cartão em X valor. Faz uma transferência de X valor. Ele pode fazer isso se ele quiser. Mas aí essa oferta, ela vai ser recebida. Mas ela não vai ser uma oferta liberal. Vai ser uma oferta direcional. Mas se você quer ter um coração liberal, você pode fazer algo sem que Deus tenha te pedido. Deus não pediu oferta para Noé, e Noé ofertou. Deus não pediu que Noé edificasse um altar, mas Noé edificou. E a Bíblia diz que Noé sacrificou dos animais puros para Deus. Deus não pediu, mas ele deu. E no capítulo 9, no versículo 9, 11, 12 e 13, Deus diz para Noé assim, ó, vem comigo aqui rapidinho. Capítulo 9, versículo 9. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Uma atitude de Noé moveu o coração de Deus. Moveu o coração de Deus. Lembra que eu te falei sobre 4 coisas? O que foi que eu te falei? Eu te falei sobre informação, eu te falei sobre direção, eu te falei sobre instrução e eu te falei sobre recompensa, que vem logo após a obediência. 4 coisas, mas eu anunciei para você no início da mensagem que seriam 5. A quinta eu vou te revelar agora. Deus vai te dar, além da informação, além da direção, além da instrução, além da recompensa, Deus vai te dar um sinal. 5 coisas. Um sinal. Um sinal. E eis que estabeleço a minha aliança. Que sinal é esse? Uma aliança. O sinal da aliança. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer fazer uma aliança conosco. Versículo 10. E com toda a alma vivente que convosco está. Por tua causa, essa aliança vai ser estendida com quem está contigo. Por tua causa, a aliança de Deus contigo vai se estender para as pessoas que estão com você. Versículo 11. E eu convosco estabeleço a minha aliança. Era com Noé. Agora ele está abrangendo para as pessoas que estão em volta de Noé.
a aliança de Deus na tua vida vai se estender para as pessoas que caminham junto com você. Versículo 12. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós. A aliança começa com um, mas ela vai se estendendo. Ela começa com Noé, mas ela vai se estendendo. Ela começa com um, mas ela vai se estendendo. Ela começa contigo, mas ela termina convosco. Versículo 13. Olha o sinal da aliança. O meu arco tenho posto nas nuvens, ou seja, nas alturas. Este será o sinal da aliança. A quinta coisa que Deus vai te dar, conquistador. O sinal da aliança. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Olha o que Deus está fazendo. A aliança, o sinal da aliança começa com Noé, passa pela família de Noé, passa pelos que estão com Noé, e agora Deus está prometendo entre mim e a terra. Meu irmão, Deus falou isso para um homem certa vez na Bíblia chamado Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você sabia que você pode trazer uma bênção para a terra? Através da tua vida, a terra pode ser abençoada. Temos exemplo disso. Pessoas descobrindo vacina. Pessoas descobrindo cura para enfermidades. Pessoas descobrindo... você acha que isso é fruto da imaginação humana? Ou isso é revelação de Deus para aqueles escolhidos? Pastor, mas tem ímpio descobrindo coisa. Ciro era um persa, ímpio. E Deus diz a Ciro: meu ungido. Meu irmão, o ungido de Deus é quem Deus quer que seja. Não é quem a gente acha que é. É quem Deus quer que seja. Não é quem a gente diz que é, não. Deus é quem diz quem é ungido dele e quem não é. É Deus que escolhe para quem ele dá e para quem ele não dá. E eu vou te dizer, a Bíblia diz que Deus tira do ímpio e dá para o justo. Eu libero essa palavra. Não valoriza o que Deus te deu, não, para ver se Deus não tira da tua mão e bota na mão de outra pessoa. Te porta como ímpio para ver se Deus não tira da tua mão e bota na mão de outra pessoa. Não cuida do que Deus te deu, não, para te ver como Deus tira da tua mão e bota na mão de outra pessoa. Não cuida, não, para você ver se Deus não tira de dentro da tua casa e bota dentro da casa de outra pessoa. Isso é bíblico, irmão. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Agora eu vou liberar a última palavra para a gente encerrar. E você tem a oportunidade. Tem um QR Code aí. Vou voltar aqui e interagir com vocês. Vou voltar a interagir com vocês aqui. Deixa eu só me encontrar aqui. Tem um QR Code na tela. Tem um QR Code na tela. E agora, depois que eu liberar essa palavra, a tela vai ter também, além do QR Code, as instruções das contas bancárias da igreja. Mas eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida aqui. Eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida. Não existe culto sem sacrifício. Noé quis oferecer um culto a Deus depois do dilúvio. Por isso ele sacrificou. Porque Noé entendeu que culto sem sacrifício é culto incompleto. Se você está cultuando a Deus comigo agora, eu quero te convidar a sacrificar a Deus. Mas antes eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Quando Noé sacrificou, no máximo, quem viu foram as pessoas que estavam em volta dele. Quando Noé sacrificou a Deus, no máximo, as pessoas que estavam em volta dele. No máximo. E principalmente, Deus viu. Deus viu. E sabe o que Deus fez? Noé sacrifica no capítulo 8. No capítulo 9, Deus vem recompensá-lo, dando para ele a quinta. Primeiro Deus deu
informação, depois Deus deu direção, depois Deus deu instrução, Deus deu uma recompensa, agora Deus está dando um sinal. O que significa esse sinal, pastor? É que aquilo que eu faço para Deus em oculto, Deus me honra na presença de todos. Quando Noé ofereceu, pouquinho a gente viu. Eu nem sei te dizer ao certo se a família dele viu. Talvez ele tenha feito sozinho. Mas Deus viu. E quando Deus foi honrá-lo por causa daquele sacrifício, Deus disse: Noé, eu vou colocar um arco no céu. Porque todo mundo vai ver o que eu vou fazer por você. Talvez ninguém esteja vendo o que você está fazendo para Deus, mas todo mundo vai ver o que Deus vai fazer por você. Oh, meu irmão. Andaga de calabaxê. Talvez ninguém esteja vendo o que você está fazendo para Deus, o sacrifício que você está fazendo. Talvez ninguém esteja vendo o que você está passando aí e agora, mas Deus está vendo. E uma coisa eu profetizo para encerrar. Ninguém viu o teu sacrifício, mas todos verão a recompensa de Deus sobre a tua vida. Pode soltar as informações aí. Você tem uma agência da Caixa, uma agência do Banco do Brasil, e você pode fazer através desse QR Code. E você fique à vontade. Se quiser dar um print na tela, se quiser fazer agora, se quiser fazer um agendamento para amanhã, fique à vontade. Se quiser também não fazer, não faça. Tem coisas que ou a gente crê e pega, ou a gente duvida e larga. É assim que funciona. É assim que funciona. É assim que funciona. Pastor, é que eu não sou dessa igreja, mas eu fui tão edificado por essa palavra que eu vou dizimar agora aqui nessa igreja. Não, você não vai fazer isso. Você vai dizimar na sua igreja. Se você quiser, você tem liberdade de liberar uma oferta nesse ministério. Mas o dízimo você vai dar lá na sua igreja. Pastor, mas eu fui muito abençoado por essa palavra. Você vai dizimar lá na sua igreja. Lá na sua igreja. Pastor, mas eu quero dizimar aqui. Então venha ser membro dessa igreja. Mas você é livre para ofertar. Você é livre para sacrificar. Você é livre para fazer um voto com Deus. Enquanto você faz a sua oferta aí, eu faço a minha aqui. Vamos botar esse QR Code para funcionar. A tela vai... Como é que está a tela aí? Está só a arte? Está assim? Tá bom. Aleluia. Glória a Deus. Você tem tempo, vai ofertando aí. Libera algo na presença de Deus. Libera algo na presença de Deus. Libera algo aí em nome de Jesus. O que você fizer por Deus em secreto, Deus vai honrar você em público. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oferta feita. Libera a tela aí. Você foi abençoado? Se você foi abençoado, você vai dar uma curtida. Se você foi abençoado, você vai curtir. Tá? Coloca o joinha aí. Curte aí se você foi abençoado. Se inscreve no canal e aciona o sino das notificações. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E quando você for orar, eu quero que você levante um clamor, porque hoje eu recebi alguns pedidos de oração de pessoas que estão enfrentando o Covid. E eu vou estar clamando ainda hoje por essas pessoas. Tá bom? Você não conhece, eu não conheço a maioria delas,
mas os pedidos de oração chegam e a nossa função é orar. E Deus conhece cada uma e Ele vai agir conforme a sua vontade. Amém? Ainda estão conosco aqui algumas pessoas. Deus abençoe vocês. Deus derrame graça sobre a casa de cada um de vocês. Que a graça, a paz, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.